Queridos adolescentes do campo de Jundiaí, a paz do Senhor. Eu sou a professora Cláudia Davini, lecionando na classe Shalom da sede de 13 a 14 anos e venho mais uma vez ensinar uma lição sobre a família. Gostaria de convidá-los agora para iniciarmos com uma oração a nossa aula. Senhor Jesus querido, nós estamos aqui em sua presença. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de poder ensinar aos adolescentes mais uma lição sobre a família cristã. Jesus querido, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, para que o teu Espírito Santo venha me usar, Senhor, para que eu possa transmitir aquilo que está no seu coração. E te peço para que cada um de nós, Senhor, incluindo eu, possamos sair diferentes dessa aula como entramos, porque sabemos que a tua palavra não volta vazia, Senhor, e que possamos colocar em prática para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Amém. Muito bem, queridos, então vou compartilhar com vocês a lição. Muito bem, então o segundo trimestre da lição de hoje sobre a família cristã. Nós vamos dar início, então, hoje é o dia 17 de maio de 2020, um domingo. Espero que vocês tenham dormido bem, já tenham tomado café, estejam já fortalecidos através da oração. E vamos, então, aprender mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Muito bem, queridos. Então, na lição de hoje, a lição 7 do nosso tema, a família cristã, nós vamos aprender o seguinte: na separação entre os pais, como agir? Muito bem, queridos. Então, sabemos que em muitas famílias, inclusive no nosso meio, infelizmente, gradativamente tem ocorrido separação entre os pais. E os adolescentes que passam por um momento delicado na família precisam saber como agir. Então, essa lição trata sobre este assunto. Então, quais são os objetivos da nossa lição? Hoje nós vamos explicar então que a vontade de Deus é que sim, o casamento seja indissolúvel. Nós vamos mostrar para vocês também a realidade da separação, ou seja, embora esse seja a vontade do Senhor, que o casamento não se dissolva por nada, infelizmente existe uma outra realidade que vem acontecendo nas nossas famílias. E nós vamos então instruir sobre como agir nessa situação de separação dos pais. Muito bem. Então, eu convido vocês para abrir a lição no nosso texto bíblico, que está em Mateus, no capítulo 19, do versículo 1 ao 12. Eu vou ler junto com vocês a passagem em que Jesus trata sobre esse tema. Para vocês verem a importância de falar sobre esse assunto, o próprio Senhor Jesus tratou sobre isso. E lembrando que também os judeus davam muita importância para esse tema naquela época. Muito bem, então, vejam só. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que Moisés permitiu um homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu:
Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre homem e sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado, pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite esse ensinamento. Então, vejamos o destaque da nossa lição, que Jesus, ele afirma categoricamente o seguinte: assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Mateus 19:6. Então vejam, queridos, a importância que Jesus dá para o casamento. Na verdade, Jesus sempre dá importância para a união. Ele sempre destacou em várias orações que ele fez o quão é importante que nós sejamos unidos e principalmente um enlace matrimonial, que é um mandamento divino, uma instituição divina, na verdade. Então o Senhor se preocupa muito para que não haja divisão no nosso meio, para que não haja desunião e para que quando principalmente um casal, um homem e uma mulher que se amam, quando eles se juntarem, Jesus não deseja de forma alguma que haja a fragmentação desse casamento, que haja a separação. Então vejam como Jesus dá importância para isso. Então, queridos, eu convido vocês para prestarem atenção agora nesse subtópico da lição. Entendendo, então, a vontade de Deus para a família. Como nós já mencionamos, se Jesus tratou desse assunto é porque realmente ele considerava muito importante. E a vontade do Senhor, então, desde Gênesis, quando ele formou o homem e a mulher, ele afirmou o seguinte: é por isso que o homem deixa seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa, ou uma só carne, como diria as traduções mais antigas. Então, assim, Jesus falou, mais uma vez, não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então, queridos, olha só como é importante. Realmente o casamento tem que ser indissolúvel. Essa é a vontade de Deus. E como eu falei para vocês, Jesus sempre prezou pela união do seu povo. E ele falou uma vez, inclusive quando estavam falando que ele expulsava demônios por Beelzebul, que chegaram a falar isso de Jesus, a blasfemarem contra ele, ele falou assim: um reino não subsiste com divisão. Então, da mesma forma, Jesus, se vocês lerem o capítulo 17 lá de João, no versículo 21, ele também, quando ele ora ao Pai, ele pede o seguinte: e peço para que eles sejam um. Ele estava falando de nós, aqueles que iriam aceitar, os que já tinham aceitado a mensagem de Jesus sobre a salvação e os que ainda iriam aceitar. Jesus pede que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um em nós, para que o mundo saiba que o Pai me enviou. Então, olha a importância da união da igreja, da união das pessoas. Então, vejam só, como a família nós aprendemos na primeira e na segunda lição, e o professor Robson também acabou mencionando um pouco na última lição. Vejam como é importante, a família ela é a base da igreja. Então, uma igreja forte, as famílias fortes tornam uma igreja forte. Então, a união ela é a base. Jesus orou pedindo para que nós fôssemos unidos, porque através da nossa união, o mundo reconhece que foi Jesus enviado por Deus. Então, olha a importância de nós mantermos
nos unidos em todos os aspectos. Imagine um casal, um homem e uma mulher que se uniram porque uma vez eles acreditaram que se amavam um ao outro. Então, imagine a tristeza que Jesus não fica quando um casal se separa. Então, querido, se você é um adolescente que está passando por uma situação difícil, de ver os seus pais brigando, de ver talvez os seus pais querendo se separar, mesmo que você seja de um lar cristão, isso às vezes infelizmente pode acontecer, ou se os seus pais não são cristãos, não são crentes, e você está vendo isso, Jesus entende o seu sofrimento, a sua tristeza, porque também não é o desejo dele que ninguém se separe, que nenhum casal se separe, e que também as igrejas não tenham divisão. Certo? Então, a união é um aspecto muito importante no reino de Deus. Jesus orou por isso. Jesus se preocupa muito com isso. Então, a vontade de Deus para nossa vida, sempre, como diz em Romanos capítulo 12, 2, que está aqui nessa figura, a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável. Então, ele sabe o que é melhor para nós, porque Jesus nos ama, adolescente, querido, ele nos ama muito. Então, ele se preocupa sim com a nossa união, com a união das famílias. Então, a unidade familiar é onde deve habitar o amor de Deus, porque através da união a gente vê o amor, porque ninguém é perfeito, na verdade. Todos nós cometemos erros. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos unidos, que a gente seja tolerante um com o outro, que a gente suporte um ao outro, porque assim como nós também podemos cometer erros, as outras pessoas também podem, e vice-versa, né? Assim, às vezes um não é tolerante com o erro no outro, mas também está sempre cometendo erros. A gente não consegue ficar um dia sem pecar, nós somos imperfeitos, somos falhos. Então, a gente tem que se perdoar todo o tempo, tem que se tolerar, porque ninguém é perfeito, não é verdade? Então, o amor de Deus é manifesto nisso. E Jesus sempre falou muito sobre o perdão, sobre a tolerância, sobre suportar uns aos outros, né? Então, essa é a vontade de Deus para a família. Assim, o objetivo original de Deus, então, era que a família fosse uma instituição orgânica sem qualquer fragmentação, né? Que não houvesse divisões nas famílias, mas que elas fossem unidas. Quando nós vimos que Jesus falou que um pai poderá voltar contra sua mãe, que até o professor Robson mencionou na lição passada, sim, Jesus falou que isso poderia acontecer, sim, porque a pessoa poderia aceitar Jesus e seus familiares não. Então a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. No caso disso acontecer, sim, puxa, seu pai não quer que você aceite Jesus, que você viva para Jesus, aí o seu coração é voltado para Deus. Às vezes a gente precisa renunciar até mesmo a nossa própria família para escolhermos Jesus. Isso pode acontecer. Então, Jesus poderia sim trazer esse tipo de poderia acontecer sim uma discórdia nos lares quando a pessoa resolvesse aceitar Jesus e outra não. Sim, isso poderia acontecer. Jesus nos advertiu, disse, mas esse não era o desejo dele, né? O desejo era que todos estivessem unidos em Cristo e Ele é o Pai. Então, através de Jesus, nós unidos com o Pai, e Jesus nos traz a paz. Sim, Ele quer que você tenha paz na sua vida. Mas ele nos advertiu, sim, que isso poderia acontecer por causa do amor ao seu nome, né? Quando algum familiar não aceitasse. Mas a vontade de Deus, sim, é mais uma vez que nós sejamos unidos, que os casais não se separem, que os pais não se separem. Então, queridos, infelizmente, nós sabemos que embora a vontade de Deus seja essa, como nós vimos anteriormente, infelizmente a separação é uma realidade. Infelizmente, cada vez mais os casos de separação vêm aumentando na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo todo, inclusive no meio evangélico. Então, o que tem acontecido é que o conceito de família tem sido deixado de lado. Às vezes as pessoas até vão na igreja, mas não deixam o Espírito Santo direcionar
convencer do pecado, não dão espaço para o Espírito Santo agir, não conseguem perdoar, vão deixar do pecado entrar aos pouquinhos nas famílias, e isso vai trazendo fragmentação. As famílias vão sendo quebradas, começa a haver separação dentro das famílias, não só no meio dos não evangélicos, mas no meio evangélico também. Isso pode acontecer por vários motivos. Vejam então a fragmentação. Aqui, queridos, é uma reportagem que fala sobre o casamento ou divórcio no Brasil. Então, vejam só essa revista Crescer, da Globo. Ela diz que no Brasil, 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio. Olha só, que tristeza! O aumento foi significativo, principalmente no que diz respeito aos divórcios judiciais, né? Então entendam que o divórcio ele pode ser litigioso ou consensual. O consensual é o divórcio em que ambos consentem, ambos querem se separar. E o litigioso é quando há brigas. Então, um divórcio judicial o litigioso, quando há brigas, pode ser por conta de herança, pode ser por conta da guarda dos filhos. Então, quando tem que entrar na justiça, porque um casal pode simplesmente chegar no cartório e pedir para se separar, e hoje já existe a lei do divórcio, que, na verdade, até o ano de 1977, essa lei no Brasil não existia, não era possível se divorciar até 1977, até que ocorreu a chamada Lei do Divórcio, porque o casamento era uma união indissolúvel, conforme pregado pela Igreja Católica no Brasil, que era até então a maioria cristã no nosso país. E, infelizmente, em 1977 aconteceu a lei do divórcio, então as pessoas agora podem sim se separar. E hoje está ficando cada vez mais fácil esse processo nos cartórios, é muito simples, a pessoa chega e se não houver discórdia, como nós vimos, né, se for consensual, é só levar os documentos, levar a certidão de casamento, outros documentos, enfim, e se consegue se separar no cartório. Então, infelizmente, o número de divórcios tem aumentado. Infelizmente, a cada ano isso o percentual de divórcios tem aumentado e os casamentos têm diminuído. E por que então isso vem ocorrendo? Segundo até essa mesma reportagem, são vários motivos. Alguns deles a gente vê realmente nas famílias. Você, adolescente, provavelmente conhece adolescentes que têm os pais separados. Você pode também estar numa família de pais separados. Isso tem ficado cada vez mais frequente. Então, imagina 1 em cada 3 casamentos. Então, por que isso vem acontecendo? Um dos motivos é a falta de confiança. Os casais às vezes brigam por ciúme, porque não confiam no seu cônjuge, acham que esse pode estar traindo ou fazendo coisas erradas sem o conhecimento dele, então a falta de confiança é um motivo. Muitas vezes a pessoa casa, mas quer manter a vida de solteiro. Isso não é possível, porque quando a pessoa se casa, ela tem os seus compromissos no seu lar. Não é possível ter uma vida totalmente como era a vida de solteiro, sem dar nenhuma satisfação, né? É uma das coisas que eu aprendi no meu curso de noivas, e eu me lembro muito bem que o pastor Nivaldo, ele ensinava que o casamento, o que é mais importante no casamento? Ele perguntava. E aí era o seguinte: o amor ou o compromisso? Era essa a pergunta. E aí todo mundo respondia: o amor, né? O amor é o mais importante. E aí ele nos ensinou o seguinte, que não é o amor o mais importante, é o compromisso. Porque você assumiu um compromisso diante de Deus quando casou, né? Então, a pessoa que se casa, ela assume um compromisso diante de Deus. Então, às vezes, o amor pode até acabar, mas ela tem aquele compromisso, ela fez diante de Deus aquele compromisso, então ela precisa manter
manter esse compromisso, é uma obediência. E se o amor acaba, por que não orar para esse amor voltar? Não é verdade? Então, o amor pode voltar. Nós podemos, né, a reconciliação sempre tem que estar presente. Os casais não podem dormir brigados, né? Então, um adolescente, você que pretende se casar, que adolescente que não pensa mais pra frente, em ter um relacionamento, namorar e casar, escolher uma pessoa para sua vida é uma coisa muito importante. A gente já começa a pensar isso nessa fase. Talvez vocês nem tanto agora com 13, 14 anos, mas daqui a pouco com 17, 18, enfim, já começa a pensar com quem que eu vou dividir a minha vida. É uma decisão tão importante. Jesus se preocupa, assim, então tudo tem que ser direcionado na vontade de Deus, né? Então, por isso que é importante, começa a se interessar por alguém. Será que essa pessoa serve ao Senhor? Será que ele é de Deus para mim? Será que esse momento de eu começar esse relacionamento, será que eu vou glorificar a Deus se eu namorar essa pessoa? Né? E essa questão de ficar, os adolescentes também têm que pensar nisso desde já, né? Será que ficar com uma pessoa só um dia, será que isso glorifica a Deus? Né? Então, na minha época falava ficar, hoje já se fala outros termos, pegar, essas coisas, né? Os termos mudam, mas é a mesma coisa. E Deus não é glorificado com isso, né? A gente tem um compromisso diante do Senhor em tudo. Então, veja só como é importante a gente já ir pensando nesses aspectos da vida, né? Então, é importante saber que no casamento não pode ter falta de renúncia. A pessoa tem que renunciar. Uma das coisas que o pastor também ensinava no curso de noivos era assim, em relação à renúncia, você casa para ser feliz ou você casa para fazer uma pessoa feliz? Ele perguntava. Daí as pessoas respondiam: muitos pensam em casar para ser feliz, mas não é bem assim. A gente tem que casar para fazer a pessoa feliz, para fazer com que aquela pessoa se sinta realizada, seja amada, porque a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Quando você faz bem para uma pessoa, quando você ama aquela pessoa, você também é amada. Isso é uma troca, a lei da semeadura. Se planta, se colhe. Não dá para plantar figo e colher amora, né? Não dá para plantar banana e nascer maçã, não é verdade? Então, a gente tem que saber plantar o amor também, né? Regar o amor, né? Todo dia, dar um pouquinho de amor, é um elogio, um carinho, né? Então, não pode ter falta de renúncia, não dá para manter a individualidade sem se perdendo respeito, sim, a gente pode ter um pouco de individualidade, sim, dá para manter um pouco poxa, eu sou uma pessoa, ele é outra, mas não esqueça que são dois numa só carne também, né? Então tem que ter respeito. Outras coisas que também podem acontecer nos lares cristãos, espero que isso nunca aconteça, mas nos lares não cristãos também o alcoolismo, quando entra num relacionamento, muitas mulheres acabam pedindo também o divórcio, porque elas antigamente se dependia, a mulher dependia muito do marido, e hoje as mulheres também acabam trabalhando também, sendo independentes financeiramente, e daí se aquele marido pode acontecer também o contrário, a mulher beber, né? Mas às vezes, geralmente, o homem pode começar a beber e se tornar agressivo, agredir a mulher com palavras, agredir a mulher pela força física. Então, infelizmente, quando o homem também faz isso que está errado, a mulher às vezes acaba pedindo a separação, né? Pode acontecer de os dois terem culpa, com certeza, mas às vezes a mulher pode não aguentar, enfim, sempre tem os dois lados, mas um precisa fazer a sua parte, né? Então, eu lembro muito, gostaria só de citar um pouquinho, um exemplo da minha família, porque eu venho de um lar em que a minha mãe aceitou Jesus depois que casou com meu pai. E ele sofreu um acidente muito grave antes de casar com a minha mãe, isso foi em 1974. Ele sofreu um acidente e ele quase perdeu a vida, não foi muito grave. Resumindo para vocês, ele teve uma fratura óssea aqui no crânio, fundo do crânio, perdeu massa encefálica.
ele perdeu parte aqui do lobo frontal, essa região do cérebro que é responsável pelo raciocínio. E ele começou a ter mais dificuldade de aprender coisas novas. Mas quando ele estava voltando do coma, que ele ficou em coma durante 15 dias na UTI, depois ele ficou mais alguns meses internado, se recuperando das fraturas que teve, o olho dele quase que perdeu, foi implantado o braço, enfim, foi um acidente muito, muito grave, a pessoa que estava com ele até faleceu. E daí a minha mãe, ele começou a chamar pela minha mãe, né, quando ele estava voltando, e a minha tia interferiu, enfim, eles acabaram se casando, resumindo a história. Mas o meu pai, quando minha mãe aceitou Jesus, ele não se converteu. E ele muitas vezes criticava minha mãe por ir na igreja, e durante uma fase da vida dele, e quando eu era adolescente, ele se tornou muito agressivo verbalmente. Ele, acredito que tem algumas influências dos familiares. Ele acabava voltando de uns lugares que ele trabalhava, ou pela própria família, por parte dele, dos meus avós, e ele voltava às vezes muito agressivo e agredia muito minha mãe verbalmente. Eu vi minha mãe sofrer bastante e a gente também sofria muito. Eu lembro que eu chorava muito, muito, muito na minha adolescência. Hoje eu lembro, não foi, parece que não foi tanto, mas naquela época, o tempo ameniza, né? Mas naquela época eu lembro que eu chorava muito pela minha família. E às vezes eu olhava famílias dentro da igreja que, nossa, eu falava que, ai, às vezes eu queria aquela família tão estruturada, né? Eles se amam tanto, eu ficava comparando com a minha, mas eu orava pelos meus pais e minha mãe sempre me ensinou que para ela o divórcio era uma derrota e que ela não admitia aquilo na vida dela. Então, ela só se submeteria a um divórcio se meu pai pedisse, se meu pai insistisse muito, mas por parte dela jamais, e sempre orando pelo meu pai. Então, eu vejo um exemplo muito grande da minha mãe na nossa família, tanto é que eu e minhas irmãs ficamos firmes na igreja. E hoje, meu pai, embora não seja uma pessoa convertida, uma vez ele aceitou até Jesus, sabe? Eu sei que Deus tem um plano muito grande na vida dele. Eu oro por ele para que esse plano se concretize e ele realmente aceite Jesus. Mas Deus tem um plano na vida dele e hoje ele é muito menos agressivo, sabe? E a gente tem uma relação de muito amor, assim. Graças a Deus ele, nossa, ainda mais nessa época de pandemia que a gente não pode se ver, ele morre de saudade, pergunta direto. E quando a gente se vê, eu tenho muita vontade de ir lá dar um abração nele, agora não posso, mas eu amo muito e eu vejo a minha mãe muito vitoriosa nesse aspecto de não ter aceitado o divórcio. Então, é difícil, mas às vezes é impossível, às vezes os pais não conseguem e acabam se separando. E às vezes não é pela vontade de um dos cônjuges, o outro acaba pedindo, não tem como. Às vezes a pessoa é agressiva também, não tem como continuar um casamento. Enfim, por vários motivos, às vezes isso não é possível. E você, adolescente, pode estar passando, às vezes os seus pais não conseguiram não se separar. E a parte do adolescente nisso, então, não é ficar culpando quem é culpar, foi esse ou foi aquele o culpado da separação entre os pais. Não, esse não é o objetivo do adolescente, né? Então, quando nós vemos como que nós devemos agir, então, numa situação dessa, tudo bem, esse não conseguiu, esse casal não conseguiu se manter unido, eles se separaram. Não é hora agora de ficar colocando culpa, porque é Deus quem julga, né? Então, o que nós devemos fazer, então, nesse caso? Vamos ver. Olha aqui também, mais um dado sobre o divórcio no Brasil. Também o que acontece é que os filhos acabam sofrendo, porque sem filhos, geralmente os divórcios ocorrem 28%, quase 29, 28,9%. Somente com filhos maiores de idade, 17%. Vejam aqui, filhos menores de idade, ou seja, casamentos com menos de 18 anos,
46%, então a maioria dos filhos são menores, na fase de adolescência, principalmente nesse artigo, alguns artigos e dados do IBGE falam que os casamentos têm durado em média 14 anos, então veja só, bem na época do adolescente que os casais se separam, então isso pode acontecer bem na fase de adolescência, que já não é uma fase tão tranquila, concordam? Adolescência não é uma fase tão fácil de passar, e ainda acontece uma separação dos pais, isso dificulta, não é fácil. E com os filhos maiores, ou seja, os maiores de idade e menores tendo essa diferença, né? Pode acontecer em 7,9%. Então, isso pode acontecer sim durante a sua adolescência. O que você vai fazer? Ou se você tem um amigo que está passando por isso, o que você vai falar para o seu amigo? O que você pode fazer? Alguém da sua família, um primo, alguém que está passando por isso, está vendo seus pais se separarem e está sofrendo, o que você pode fazer? Então, mais um pouco sobre a realidade da separação, outros motivos que podem acontecer para um casal estar se separando. Então, a falta de amor, a falta de respeito, as brigas, as contendas, às vezes pequenas picuinhas, coisinhas pequenininhas que vão tomando uma proporção grande quando não são tratadas, casais que não, vão dormir brigados por pequenas coisas. Então, olha a importância. Jesus falou muito sobre orar e vigiar. Então, os casais, vocês adolescentes, precisam de aprender desde já que a gente precisa orar e vigiar e manter isso para a vida futura, para a vida adulta, quando se casar também, porque são pequenas coisinhas que o inimigo aproveita para causar discórdia, para causar separação. E aí, às vezes, acontece de um dos pais serem imediatistas, ele quer tudo na hora, ele não aceita esperar o tempo da outra pessoa, não respeita o tempo. Às vezes, aquela pessoa está numa fase que ela está construindo uma vida, uma profissão, tá crescendo ainda, não chegou no seu objetivo ainda de vida e a pessoa não consegue esperar, né? Então, o egoísmo é não pensar no outro. Então, são diversos motivos que podem levar à separação. Outros também, como a tomada de decisões tão críticas, sem pensar. Por exemplo, abrir um negócio, abrir uma empresa sem buscar a vontade de Deus, sem que a esposa concorde, ou fazer uma compra de uma coisa muito cara, sem citando exemplos, por exemplo, né? Um cônjuge vai lá e faz uma compra no cartão do outro, digamos assim, sem o consentimento. Então, às vezes, são decisões críticas que a pessoa faz sem pensar, não pensa que tem que andar junto, tem que ponderar que as decisões, o casamento é uma só carne, então toda a família tem que estar em concordância, tem que estar junta na decisão, tem que buscar a direção de Deus. Então, são vários os motivos, são diversos os problemas, e às vezes são problemas muito pequenininhos, a falta de respeito. Então, os filhos também precisam aprender a respeitar irmão, pai, mãe, né? Os filhos também têm que respeitar, todo lar tem que ter respeito um com o outro, né? E os pais, principalmente, dando exemplo para os seus filhos. Então, são diversos os motivos. E um grande problema também que acontece, que Jesus falou muito, é sobre a dureza do coração. Então, às vezes a pessoa, infelizmente tem pessoas que não conseguem perdoar aquele cônjuge, aquele pai, né, fez alguma coisa errada. Pode ter até acontecido uma traição, uma coisa mais grave até, mas a pessoa se humilhou, se arrependeu, quer mudar de vida, pede uma chance, alguns não aceitam. Então, assim, pode acontecer daquela pessoa cometer um erro muito grave, mas Jesus falou para a gente perdoar. Nós temos que viver constantemente em perdão. Como até mencionei no começo da aula, nós somos pecadores, a gente está sempre errando, não é verdade? Nós estamos sujeitos a falhas, ninguém é perfeito nessa terra, então nós temos que perdoar uns aos outros, ser tolerantes uns aos outros. Então Jesus falou assim que o divórcio nunca foi a vontade de Deus, mas Deus permitiu, porque Moisés deu essa permissão pela lei de Deus por causa da dureza do coração de vocês.
Mas no princípio da criação não era assim. Deus não queria de forma alguma que nenhum casal se separasse, né? Mas por causa da dureza do coração. Naquela época, queridos, a história nos conta que existia entre os judeus uma questão de o marido repudiar a sua esposa de uma forma tão comum. Ele falava, essa aqui, por exemplo, o judeu achava que aquela esposa já não sabia cozinhar direito, digamos assim, e repudiava, dava carta de divórcio, de repente, não quero mais saber. E aquela mulher ficava abandonada à sua própria sorte. Né? Então eles tinham essas coisas de humilhar, de colocar a mulher muito em uma posição muito rebaixada. Tanto é que quando Jesus conversava com mulheres, eles falavam, tá aí o que anda com as prostitutas. Quando ele conversou com a mulher samaritana e ele valorizou a mulher, a sociedade ficou assim. Eles ficaram atordoados com aquilo, porque eles não esperavam que alguém que se dizia ser o Messias, que se dizia ser o Salvador dos judeus, pudesse conversar com uma mulher. Né? Jesus, ele deu um valor para a mulher, ele deu um valor para que todos na sociedade tinham valor, ele valorizou cada classe. Então aquilo foi um confronto, porque o judeu mesmo, ele... Então o pastor Ezequiel sempre citava essa questão, ele falava assim que eles tinham aquela questão de orar agradecendo todos os dias, obrigada porque eu nasci judeu, obrigada porque eu nasci homem. Eles oravam assim, obrigada porque eu não nasci mulher. Eles oravam assim. Então, quando Jesus falou isso, porque ele via que as mulheres eram repudiadas por qualquer motivo. Olha que situação mais triste, né? Que graças a Deus, olha como vale a pena seguir Jesus. Nós mulheres agora temos valor, hein, meninas? Jesus mudou os conceitos da época, por isso que fazer análise, tem livros que falam da análise da inteligência de Cristo, ele confrontou todo o sistema, gente. Quando ele vê, nossa, ele falou abertamente a vontade de Deus. Olha, vocês estão interpretando a lei tudo errado. Deus não está fazendo, não quer isso, não. Deus quer que a gente ame sim uns aos outros, ame ao próximo, não fazer. Uma das coisas que Jesus falava muito também era a questão de não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça a si mesmo. Leiam lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus fala muito isso. Não façam para os outros aquilo que não querem que façam com vocês. Então, imagine essas mulheres que já tinham a humilhação de serem mulheres, segundo os judeus, elas eram inferiores só por serem mulheres, ser repudiadas daquele jeito por qualquer coisa, por qualquer motivo. Então Jesus falou abertamente, olha, Moisés só permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Não era a vontade de Deus que nenhum homem se separasse dessa mulher. Né? Então Jesus sempre valorizando a cada um, sempre amável, sempre amoroso com todo mundo. Então esse é o Jesus que nós servimos, né? Esse Jesus que mudou a história, esse Jesus que é puro amor. Então, infelizmente existe essa realidade da separação, mas nós vamos ver o que o adolescente pode fazer no caso disso estar acontecendo, então nas famílias. Muito bem, então separação aconteceu. E agora, o que nós vamos fazer? Né? Então, uma das coisas que Deus nos ensina é orar, adolescente. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode restaurar o seu lar. Deus é poderoso, sim, para restaurar a sua casa, a sua família. Ele ama a sua família. Nunca duvide do poder da oração. Nós estamos vivendo uma época tão difícil nessa questão da pandemia aqui no Brasil. Nós podemos orar pelo nosso país também. Nós podemos orar. Deus pode ouvir a oração dos seus filhos e sarar a nossa terra. Adolescente, Jesus é poderoso. Eu creio que o Senhor está fazendo grandes obras. Jesus pode restaurar nosso país se o seu povo se humilhar e orar. Então, até na sua casa, adolescente,
Ore pelos seus pais. Se está acontecendo isso na sua família, ore sempre. Mas se está acontecendo, ore mais ainda. Não deixe de orar. Não duvide do poder da oração. Peça para Deus te dar sabedoria também, porque às vezes os pais, às vezes até, infelizmente, jogam o filho contra um pai, joga o filho contra o outro pai que está se separando, né? A mãe joga o filho contra o pai joga o filho contra a mãe. Isso pode acontecer, jogos de briga entre os dois, mas você precisa ter sabedoria. A Bíblia diz assim: se você tem falta de sabedoria, lá em Tiago, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Uma das coisas que eu sempre peço, eu preciso pedir mais, confesso. A gente precisa pedir sabedoria, sabedoria para Deus. Usar as palavras na hora certa. Remir o tempo, os dias são maus, então a Bíblia diz: vamos aprender a remir o tempo, saber aproveitar um tempo, usar as palavras na hora certa, porque às vezes a gente pode falar uma coisa e ofender. Se isso acontecer, tem jeito, peça perdão. Mas antes disso, aprenda. Vamos pensar antes de falar. Deus deu pra gente 2 orelhas e uma boca. Então a gente tem que aprender. Isso pra mim também, tá? A ouvir mais e falar menos. Às vezes, o silêncio é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu pai e sua mãe. Se um tá brigando, se tá vendo, não brigue mais. Fala: Senhor, me dá sabedoria agora, o que eu faço? Conta até 10, pensa, fica em silêncio, espera, respira e ore. E vigie, porque Deus está com você. Peça para Ele. Jesus nos ensina a saber usar as palavras. Olha só. Olha só um exemplo, então, 2 crianças orando, esse bem pequenininho, olha só que belezinha, pedindo para o Senhor não resiste à oração, Ele não resiste, é um coração sincero, quebrantado, Ele está atento ao nosso clamor. Jesus é muito bom, Ele quer ver o seu lar restaurado, Ele te ama, Ele preza pela sua família. Então você pode também ficar quietinho. Tem hora que a gente precisa ficar quietinho em silêncio, esperar o tempo certo de falar, esperar o tempo certo de agir. É isso que nós podemos fazer. E vejam só a importância das palavras. Então, usar as palavras no momento certo, tomar cuidado, pedir sabedoria, porque Jesus falava assim, ó, escutem e entendam. Não é o que entra pela boca, porque estavam criticando os discípulos por comer sem lavar as mãos, mas não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Então, o que sai da boca, eu tava falando da parte espiritual, né? As palavras, então às vezes a gente não mede as palavras. Isso pode tornar a pessoa impura, né? Isso pode deixar a pessoa se contaminar, as palavras, ofender um ao outro. A gente tem que tomar cuidado. Então, o que que Deus pede de você, adolescente? Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer seu pai e sua mãe. Deus quer que você seja obediente. Isso é certo. Como diz as escrituras, honra teu pai e tua mãe. Respeitem o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. E qual que é essa promessa? Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Então Deus quer que você tenha uma vida abundante, que você seja feliz. Então, quando você respeita seu pai, quando você honra seu pai e sua mãe, o Senhor tende a prolongar os seus dias na terra. Então, olha só esse quadro que interessante que eu vi. Se um homem não honra os seus pais, dificilmente ele conseguirá honrar a Deus. E é verdade. Nós precisamos honrar o papai e a mamãe, obedecer sim aquilo que eles ordenaram para vocês, tá bom? Tenham paciência com seus pais, perdoem, amem, obedeçam, porque os seus pais querem o melhor para vocês, né? E se seu pai não é cristão,
se ele não teve o encontro ainda com Jesus ou sua mãe, então ore mais por eles, mas se eles pedirem alguma coisa que não seja contrária à vontade de Deus, que não ofenda a Deus, tem que obedecer. A gente tem que obedecer. Isso agrada a Deus. E assim também os pais, se a gente lê depois Efésios, nesse capítulo 6, também fala, os pais não podem irritar os filhos, os pais também têm os seus deveres, né? Mas o papel dos filhos, que eu falo para você, adolescente, em relação aos seus pais, obedeça. Isso agrada ao Senhor e Deus vai ver, Ele vai te retribuir, tá bom? Porque isso é um mandamento do Senhor e tudo que o Senhor é bom, tudo que o Senhor nos pede é bom, perfeito e agradável. Essa é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Então, queridos, lembremos sempre que nossa lição é sobre a família cristã. Então, uma família forte torna uma igreja forte. Olha essa família é a coisa mais linda, né? Esses pais, essa criança. Então, a disfunção familiar reflete na missão da igreja. Nós estamos no mundo para sermos luz. Foi isso que Jesus falou, para nós levarmos o evangelho, para nós sermos luz do mundo e sal da terra. É para isso que nós estamos aqui. E Jesus não nos veio buscar ainda, mas ele vai buscar. Quando for no seu tempo certo, a gente tem que estar preparado. A qualquer momento ele pode vir, né? Mas enquanto a gente estiver aqui na Terra, que nós possamos ser luz, que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Amém? Então, nós temos saída? Se nós vimos na outra lição, na lição 2 também, sim, a saída é manter a família unida. Uma família unida e saudável colabora para ter uma igreja una e sadia, uma igreja unificada, como eu falei para vocês, que Jesus preza por toda a união de seus filhos. Ele orou por isso, para que todos sejam um, assim como ele e o Pai são um. Amém? Assim como nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Sim, essa é a igreja, o cabeça é Cristo, e nós somos membros um do outro. Se um membro fica doente, se um braço fica dolorido, a pessoa não consegue trabalhar, deixa o corpo inteiro doente. Então a gente tem que cuidar uns dos outros, né? Cuidar dos nossos pais também, se eles estão sofrendo, orar por eles, como a gente já viu. Bem? Então, queridos, concluindo a nossa lição, nós devemos sim ter um coração disposto a ouvir e a perdoar, né? Não hesite em manter a comunhão e a harmonia na sua família. A Bíblia diz também em Provérbios: a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Então, assim serve também para os filhos, né? Você tem que ter sabedoria e orar pela sua família e obedecer aos seus pais para que tudo colabore, para que o reino de Deus se estabeleça, para que o nome de Jesus seja glorificado e sempre lembrar que no momento de tensão, no momento de briga, está ali. Peça ao Senhor sabedoria e Provérbios tem muitas dicas pra gente e uma delas, concluindo então nossa lição, é que a resposta delicada acalma o furor. Então você tá vendo um quase querendo matar o outro, você vai lá e dá uma resposta suave, tranquila, só calma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Então, às vezes, uma pessoa ofendida, uma ofensa, pode ser mais difícil de derrubar, segundo diz Provérbios, do que uma cidade fortificada, uma cidade cheia de muros. Às vezes, uma pessoa ofendida fica muito fechada, abalada por conta de uma ofensa e não, é mais difícil de quebrar o coração dela do que uma cidade fortificada. Então, vamos tomar cuidado com as palavras duras e fazer a nossa parte. Amém? Desejo a vocês um ótimo domingo na presença do Senhor e que vocês, adolescentes, se precisarem de alguma coisa, nós ficamos à disposição. Os adolescentes da classe Shalom também, se precisarem, pode mandar mensagem no privado, motivos de oração. Vamos nos unir e amar uns aos outros e orar uns pelos outros. Eu tenho muita saudade de vocês, adolescentes. Tenho vontade de abraçar cada um, de dar um aperto em vocês e
e tá pertinho de novo, mas Jesus está com a gente, isso vai passar, tenho fé. E se não passar também, Jesus vai nos buscar, né? Não é tudo que o Senhor tem para nós é bom, Ele tá cuidando, Ele cuida de cada um. E fica com Deus, confia no Senhor, acalma seu coração. Leia a palavra de Deus e ore, porque Jesus tem tudo para as nossas vidas. Amém? Amo vocês, adolescentes da classe Shalom. Então fiquem com Deus. Vocês todos adolescentes do campo, espero ter servido. Aceitamos críticas também, tá bom? Que vocês quiserem mandar, mande pro seu líder, peça para mandar pra gente, tá? Para que nós possamos servir a vocês. Amém? Um forte abraço. Fiquem com Deus.